E ainda destacando a economia, o PIB deve crescer 1,2% no primeiro trimestre desse ano. A projeção foi inclusive divulgada no segundo boletim macrofiscal do Ministério da Fazenda. A repórter Soraya Lawande aqui conosco mais uma vez. Quais são as estimativas do governo para a economia em Soraya? Bom, Tiago, essa projeção do PIB para o primeiro trimestre foi revisada de um crescimento de 0,8% para 1,2% ante ao trimestre anterior, como você bem adiantou, né? No último boletim, portanto, em relação ao último boletim, essa projeção, então, foi revisada em 0,4 ponto percentual na margem e em 0,5% na comparação com o primeiro trimestre de 2022. E o que contribuiu para esse resultado? Alguns fatores, tá? Os setores agropecuários e de serviços contribuíram, portanto, para elevar essa projeção do primeiro trimestre deste ano de 2023, contrabalanceando a queda mais acentuada que já era esperada para o setor industrial. Portanto, o setor agropecuário impulsionado aí pela safra recorde de grãos, deve responder por cerca de 40% do crescimento esperado do Brasil agora para esse ano de 2023, enquanto serviços e indústrias devem desacelerar. Então vamos passar por cada um desses setores para a gente entender o cenário e o que está contribuindo também para esse resultado. No setor agropecuário, por exemplo, a perspectiva de crescimento avançou de 10,4% para 11% no ano, com reflexo, como eu disse, nessa safra de grãos de perspectivas positivas para o abate também em resposta ao crescimento das exportações. Já no setor de serviços, a expectativa de crescimento avançou de 0,9% para 1,3% ao ano, repercutindo tanto a resiliência aí do mercado de trabalho nesses primeiros meses do ano, como também impactos positivos esperados pelas políticas de inclusão social, redução da inadimplência e acesso também a garantias de crédito. E por último, o setor industrial. Na indústria, a previsão se manteve relativamente estável, passando de 0,4% para 0,5% no ano. Ontem a gente ainda já até adiantou em relação à perspectiva a médio prazo de crescimento da economia. Então, a Secretaria da Fazenda, acabou divulgando que a economia brasileira deve crescer 1,9% agora em 2023. Reflexo do que também, segundo a Secretaria, aumento do crescimento esperado então para este ano reflete a divulgação de indicadores econômicos com resultados melhores do que os projetados para os primeiros trimestres e para o início também do segundo trimestre. E em relação já vislumbrando o ano que vem, o crescimento esperado para 2024 manteve-se em alta de 2,3%. Bom, Guilherme Melo, que é o secretário de Políticas Econômicas do Ministério da Economia, deu uma sonora, falou, tem uma explicação de todo esse cenário que eu acabei de abordar. A gente separou um trecho do que ele disse, explicando melhor sobre esse crescimento da economia. Vamos ouvir agora. Nós seguimos em um cenário de desaceleração econômica vis-à-vis o ano passado. Como disse a Raquel, é provável que esses efeitos de desaceleração se vejam ainda mais fortemente no segundo semestre do que no primeiro, tá? Então nós vamos acabar ainda com um PIB menor do que o ano passado. Há sim algum nível de resiliência, como há no mundo inteiro, para alguns setores em particular, mas há também uma tendência baixista muito forte, a Raquel acentuou isso muito bem, principalmente no setor de alimentos, e agora no setor de combustíveis. Portanto, então, essa projeção do PIB agora para o primeiro trimestre, então revisada de um crescimento para 1,2% em relação ao mesmo período anterior. É com vocês aí no estúdio. Soraya Lawande trazendo essas projeções do Ministério da Fazenda até mais tarde. Agora os nossos comentaristas, participação nesta quarta-feira, Cristiano Beraldo, Amanda Klein. Amanda, começando por você, bem-vinda. Qual é a receita para o Brasil crescer ainda mais do que essas projeções? E nós falamos agora há pouco também da aprovação do arcabouço. Pode ser o primeiro passo para melhorar a estrutura econômica no país. Microfone, Amanda, por favor. O microfone está desligado. Meu Deus, agora desculpa. Sim. Bom dia, agora sim. Um bom dia de boca cheia para você, Thiago, Beraldo, Adriana, a nossa audiência da Jovem Pan.
Certamente são mudanças estruturais, Thiago, mas o governo deu um primeiro passo importante ontem, como você disse, com a aprovação do arcabouço fiscal. E não foi qualquer aprovação, não. Foi uma aprovação muito folgada, com mais votos do que o requerimento de urgência na semana passada, que já havia surpreendido positivamente. Semana passada foram 367 votos pela aprovação em urgência, ou seja, extrapolando, sem precisar passar por comissões, e ontem foram 372 votos. Isso e 108 contrários, inclusive 30 votos favoráveis do PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, todos os votos do PT, ou seja, o presidente Lula mandou um recado claro. Eu fui informada por fontes do Ministério da Fazenda que numa reunião na semana passada ele havia dito que não queria dissidências, que queria a bancada do PT votando em uníssono e em peso a favor do arcabouço fiscal, e assim foi feito, embora parte da bancada, um terço da bancada mais ou menos, tenha divulgado depois uma nota fazendo críticas à rigidez, ao que eles consideram a rigidez do marco fiscal do governo. Mesmo assim, cumpriram a ordem combinada com o presidente Lula, votaram a favor. Você teve alguns partidos de esquerda, como o PSOL, Rede, votando contra, mas, de qualquer forma, foi uma aprovação importante, dá um fôlego para o governo, é, sobretudo, positivo para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revela um êxito dele, que participou muito ativamente das articulações políticas. Aliás, tem se revelado até agora um exímio articulador político, trabalhou o tempo todo junto com Arthur Lira. Arthur Lira é uma outra figura-chave nessa costura da aprovação do marco fiscal. Não teria sido possível sem a ajuda dele. Essa bancada de ontem, esses 372 votos a favor, não refletem o tamanho da base do governo, que é muito menor. Ainda é uma base meio amorfa, que parece mais uma geleia. Tanto é que o governo deve ter derrotas em outras votações importantes, como da medida provisória que dá conta da reestruturação dos ministérios. Não deve se manter o desenho inicial que o governo imaginou. Mesmo assim, isso revela que em assuntos que são considerados suprapartidários, como o marco fiscal, possivelmente a reforma tributária, o governo terá a ajuda imprescindível de partidos de centro-direita. Cristiano Beraldo, o que achou da aprovação do arcabouço, do formato do texto e do comportamento da Câmara? E também, quando o Ministério da Fazenda fala em crescimento maior do PIB nesse comecinho do ano, está sendo otimista ou realista? Beraldo, boa quarta. Bom dia, Adriana, Amanda, Tiago, a todos que nos ouvem e assistem. Olha, a gente tem na aprovação do arcabouço fiscal um passo que poderia significar a completa humilhação para o governo, sendo que a gente precisa considerar que o texto enviado, que a princípio era o que mais interessava ao governo, foi completamente transformado pelo Congresso. Então, o que foi aprovado ontem não foi uma vitória do governo, foi uma vitória do Congresso. Mas aí tem um outro ponto que é o mais fundamental no meu ponto de vista. O que, de fato, esse arcabouço vai permitir que o governo faça? Porque se a gente olhar o Brasil como um avião que está parado no aeroporto e está lá o Lula, que prometeu nos levar até um paraíso de picanha e cerveja, esse arcabouço fiscal nada mais faz do que dar o norte para o taxiamento, mas nós sequer sabemos ainda aonde fica a pista. Nós não conhecemos o plano de voo. O governo não tem um projeto concreto que possa dizer, olha, nós precisamos aprovar esse arcabouço fiscal, ou mesmo aprovar ainda no futuro, no primeiro semestre, como quer o governo, uma reforma tributária para que nós tenhamos dinheiro para executar isso aqui. Nós vamos construir tantas escolas, tantos hospitais em tais lugares. Esse é o nosso plano para transformar o Brasil e extrair o potencial que o Brasil tem para voltar a concorrer com países que estavam lá atrás e hoje estão à nossa frente, como é o caso do Vietnã. Nós não temos isso, nós não temos plano de voo. Esse arcabouço fiscal teve a preocupação do governo em não repetir a armadilha em que caiu Dilma Rousseff, com as pedaladas fiscais que deram causa ao seu impeachment. Essa foi a preocupação do governo. Agora, falta muita informação, falta muito norte para saber para onde vamos seguir. E aí a gente tem que olhar o PIB. Veja, o PIB sustentado pelo agro brasileiro, que é o setor que mais sofre ataques desse governo. O Lula levou para a China, precisamos lembrar sempre disso, o João Pedro Stedley,
fazendo um gesto não só claro, inequívoco de apoio ao MST, mas também um gesto internacional que o governo federal do Brasil aprova um movimento que invade propriedade privada. Então é o governo na contramão daquilo que funciona e claro que se olharmos para o futuro não podemos ainda ter esperança de que o Brasil vai encontrar o seu rumo.